Olá, amados irmãos. Hoje, domingo, dia 4 de maio, vamos refletir sobre a morte. A morte é a porta para a vida eterna. Através dela se entra no além. É uma passagem obrigatória. É o destino do homem morrer. Um destino que leva a marca da culpa original. A morte é o salário do pecado. Por isso é terrível morrer. E a morte nos demonstra cruamente quando é verdadeira a palavra de Deus. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Com a redenção operada por Jesus, a morte na graça de Deus é o sinal da salvação eterna. Para os santos, a morte é a entrada no paraíso. São Paulo parece gritar de alegria quando escreve: para mim, a morte é lucro. Todos os santos, quando a gente pega a vida deles, eles não temiam a morte. Maria também não temeu a morte. Nós vemos a história de alguns santos que eram condenados à morte pelos hereges, vestiam suas melhores roupas. Eles glorificavam a Deus. Então, o que nós pensamos? Que graça é morrer santo? Preciosa para Deus é a morte de seus santos. E às vezes a gente fica pensando assim: ah, não, mas essa coisa de ficar falando de morte, isso é horroroso, é muito pesado. Mas nós temos que ter o seguinte pensamento, caro ouvinte: a morte é a coisa mais certa. Mas a gente acaba ignorando quando virá, como virá, onde virá. Se pode morrer no seio materno, ou com 100 anos de idade, se pode morrer na própria cama ou no meio da rua. Ao deitar-nos, nós não sabemos se veremos o sol. Ao levantar-nos, nós não sabemos se chegaremos à noite. Nós estamos certos só disso, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. A morte chegará como um ladrão noturno, ou seja, escondida e de surpresa. Por isso, Jesus nos avisa nas Sagradas Escrituras: estejais prontos, porque na hora que menos esperais, o Filho do Homem chegará. E por isso que a gente fica assim: ah, não, não vamos pensar nisso não, falar da morte entristece a vida. E a gente faz o quê? Não reflete, né? A gente não para refletir que é tempo, que vai chegar. Então, a exemplo da nossa reflexão de ontem, a gente tem pensado em salvar a nossa alma? Que tragédia será uma má morte? E nós só vamos entender isso na eternidade. Porque o próprio inimigo de Deus, ele faz isso às vezes, ele coloca: não, não vamos nos preparar não, isso é uma coisa horrível. E ele faz o quê? Que nós pensemos que a morte seja uma coisa horrível, para que a gente fique despreocupado, para que a gente não se preocupe com a nossa salvação, que a gente se perca entre os vícios e o pecado. E aí, quando a gente menos espera, chega a hora de prestar a conta. E aí, nada nós fizemos. O Papa Pio XI, um dia, se apresentou a uma senhora, falando para ela assim: olha, eu vou te dar uma lembrança muito pessoal. O Papa viu que essa senhora estava na rua e viu que ela estava vestida toda de luxo, mas ele observou nela um luxo mundano. E aí o que o Papa Pio XI fez? Se abaixou, pegou um pouco de terra no chão e fez na testa da senhora uma cruz. E falou com ela assim: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Foi um sinal, foi uma lembrança para ela, mais do que pessoal. Nós somos capazes de preencher os nossos dias de trabalho, de divertimentos, de tudo quanto há. Hoje, no nosso Brasil, nós vemos questões políticas, tendo pautas, tendo discussões, esportes, que todo mundo gosta. Fala, e o Brasil é o país do futebol, então a gente vê que o país para, quando está acontecendo, quando o nosso time está na final de algum campeonato, a gente sempre arruma tempo, arrumamos tempo para televisão. Hoje a internet também é muito forte,
Nós estamos aqui fazendo essa reflexão com vocês durante esses 31 dias através da internet. Então, assim, são muitas coisas. Nós estamos amarrados, desorientados pelas tensões que o mundo traz para a gente. O prazer, o sucesso. Então, nós não nos preocupamos que nós estamos indo lá para onde todos são encaminhados, para a eternidade. Então, as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais, acabam por nos escravizar. Então, nós estamos ali presos e a gente deixa a nossa espiritualidade adormecida. E isso pode ser fatal. Jesus, muitas vezes, no Evangelho, nos recomenda para que nós sejamos atentos, para que nós estejamos acordados espiritualmente e operosos para o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles servos que o patrão, em sua chegada, encontrar acordados. Então vejam bem, estar acordados, estar prontos, significa, sobretudo, viver sempre na graça de Deus, evitando o pecado mortal, pedindo imediatamente perdão a Deus. E às vezes a gente passa e olha, a gente nem se dá conta disso. A graça de Deus é como o óleo das lâmpadas da parábola das 10 virgens. As 5 virgens prudentes tinham óleo nas lâmpadas e então elas entraram com o esposo para as bodas. As 5 virgens distraídas foram excluídas das bodas porque tinham as suas lâmpadas sem óleo. E o que o dono da festa disse? Não vos conheço. Então, essa mensagem às vezes nos leva a refletir: eu estou sendo quem? Será que o Senhor vai falar para mim, não vos conheço? Né? Pensemos na morte de São Bento. Quando sentiu o momento da passagem para outra vida, o santo patriarca quis ser amparado em pé por 2 monges. E quando ele foi levado, assim ele estava, com os braços levantados, no ato de ir ao encontro do esposo. De Nossa Senhora, nós vamos obter a graça de uma boa morte. Essa graça é tão importante que a igreja nos ensina a pedir em cada Ave Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feliz a morte de quem amou Maria, de quem invocou Maria. Santa Maria Madalena, Sofia Barat, dizia: a morte de um verdadeiro devoto de Maria é um pulo de um menino entre os braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal de salvação. São João Bosco, nós temos aqui uma comunidade que leva esse nome, teve a aparição de São Domingos Sávio poucos dias depois que ele havia morrido. E aí, São João Bosco fez uma pergunta para ele, Fez assim: diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti? O pensamento de ter guardado o lírio da pureza, o pensamento das penitências feitas durante a vida, o que foi? Para todas essas respostas, São Domingos Sávio balançou a cabeça e disse que não. Mas o que São Domingos Sávio respondeu? Tudo isso me fez bem, mas o que mais me consolou na hora da minha morte foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora. E aí São Domingos Sávio pediu a São João Bosco: diga isso aos seus jovens e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. Vamos fazer os nossos votos para esse dia de hoje. Oferecer o dia pelos marimbundos, as pessoas que estão doentes, enfermas e acamadas. Refletir, como está a sua vida, como você quer chegar até o último dia. E aí, ler e meditar a parábola das 10 virgens. Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Rezemos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã nós voltaremos com mais uma reflexão. Forte abraço, fiquem com Deus.